Queridos irmãos, nós ouvimos um trecho do Evangelho de João, onde acontece mais uma controvérsia de Jesus, ou a respeito de Jesus com os fariseus, os mestres da lei, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, geralmente perseguiam Jesus. Mestres da lei, fariseus, sacerdotes, os chefes religiosos, eram os mais implacáveis em relação a Jesus, enquanto os pobres, as pessoas mais simples, mais humildes e até grandes pecadores seguiam Jesus, mudavam de vida, acompanhavam os passos de Jesus. Os chefes religiosos ficavam sempre para trás, porque tinham uma resistência interior muito grande, um fechamento, uma soberba muito grande. Os humildes seguiam Jesus, os soberbos ficavam sempre atrás, julgando, criticando, levantando suspeições a respeito de Jesus. Mas vamos tirar 3 lições do evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro, nem toda a verdade, nem todas as pessoas acolhem a verdade. E isso não invalida a verdade. Então, Jesus não era unânime. Não tinha unanimidade naquilo que ele falava, naquilo que ele pregava e ensinava. Mas nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E não havia unanimidade não porque ele pregava mal, ou porque era possível suspeitar, porque afinal de contas ele pode errar. Não, ele nunca errou. Ele é a própria verdade encarnada. E mesmo assim, muitas pessoas não o seguiam, não acreditavam naquilo que ele pregava, não acreditavam naquilo que ele era. Então, a verdade nem sempre será acolhida, mas isso não invalida a verdade. E é por isso que nós não podemos apoiar a nossa caminhada, apoiar a nossa conversão, o nosso caminhar com Deus a partir da opinião dos outros. Não podemos nos apoiar na opinião dos outros. Nós temos que seguir a Jesus Cristo e apoiar a nossa fé nele e não nas opiniões, porque nem todo mundo consegue acolher a verdade como ela é. E como que nós temos certeza que estamos escutando a voz de Jesus? Bom, aquilo que a palavra de Deus ensina é verdade. Não podemos nos enganar seguindo a palavra de Deus. Aquilo que a igreja ensina como verdade de fé é palavra revelada, é verdade revelada, verdade de fé como dogma. Então, se eu sigo a palavra de Deus escrita, e se eu observo a palavra de Deus oral, eu estou sempre na verdade. A opinião dos outros nem sempre vai coincidir com isso, mas não importa. Eu vou continuar com a palavra de Deus. Segundo, o preconceito impede de reconhecer Jesus. Então, vocês viram aqui o comentário dos fariseus, um comentário cheio de preconceitos. Os guardas voltaram, dizendo que não haviam prendido Jesus, porque ele falava coisas extraordinárias, ele falava coisas maravilhosas. Então, eles começam a dizer, como é que ele pode ser alguém ungido, como que ele pode ser alguém importante se ele vem da Galileia? O Messias virá de Belém. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, mas eles não sabiam disso. Achavam que Jesus era da Galileia. Então o preconceito, esse vem de tal lugar, esse fez tal coisa, aquele ali lá no passado era assim ou assado.
E essas coisas impedem a gente ver o agir de Deus na vida das pessoas, também na nossa. Então, nós temos que reconhecer Jesus. Ele nem sempre age do jeito que nós esperamos, do jeito dentro da nossa caixinha, dentro da nossa imaginação, dos nossos esquemas. Ele age do jeito que ele quer. Existe uma passagem bíblica que diz: o Espírito sopra aonde quer. O Espírito sopra onde quer. Ou seja, Deus é livre para soprar e agir do jeito que ele quiser. Mas nós, não raramente, com os nossos preconceitos, dizemos, não pode ser assim. Assim não vai dar certo. E se está dando certo é porque tem alguma coisa errada. Se está funcionando é porque tem alguma coisa por trás. Tem alguém com uma segunda intenção, tem alguém que está enganando, sempre suspeitando do jeito que Deus está fazendo, do jeito que as coisas estão acontecendo, porque não estão acontecendo do jeito que a gente imagina. Então, não podemos ser preconceituosos, porque o Espírito age e sopra aonde quer. E por fim, quem se abre sinceramente à verdade, percebe algo diferente em Jesus. Mesmo os soldados perceberam e os fariseus não, que Jesus era alguém extraordinário. Olha o que os soldados disseram. Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Quer dizer, nem vocês, os chefes religiosos, foram capazes de falar como esse homem. Eles perceberam, os chefes religiosos não. Então nós temos que nos abrir sinceramente diante de Jesus, com sinceridade, abrir com humildade, para ouvirmos a sua voz e percebermos o seu agir, percebermos o seu modo de proceder, percebermos a graça de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então vamos pedir essa graça ao Senhor. Estamos no tempo da Quaresma, tempo de conversão. Se a sua mente, se você percebe na sua mente algumas dessas coisas que nós mencionamos, se você percebe no seu modo de agir alguma dessas coisas que nós mencionamos, peça a Jesus agora para quebrar isso em você. Renuncie a isso. Renuncie ao preconceito, renuncie a essa mania, essa tentação de fechar Jesus em seus esquemas. Renuncie ao fechamento do coração para que essa quaresma transforme a sua vida. Louvado seja. Para sempre seja louvado.